Olá, queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí guardando cada coração. Eu sou o pastor Edinaldo, sou professor da Escola Bíblica Terra dos Milagres, na Igreja de Nova Vida, em Olaria, da turma Adultos 1. Nós estamos estudando a revista Ezequiel e Daniel, da editora Cristã Evangélica. Estudar hoje a lição de número 7, que tem como tema restauração. E os capítulos que nós vamos estudar, o capítulo 36 e capítulo 37 do livro de Ezequiel. Mas antes de nós continuarmos com o nosso estudo, vamos ter um momento de oração. Pai querido e bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rendemos graça ao Teu nome, Senhor, por esse dia, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Deus querido e santo, de poder estarmos aqui, ó Deus, ministrando, Pai querido, a Tua palavra através do ensino dessa revista de Ezequiel, que com certeza, Pai Santo, vai trazer edificação para nossas vidas. Nós vamos entender, Senhor Deus, o que o Senhor deixou declarado na Tua palavra para o povo de Israel e que hoje continua sendo aplicado em nossas vidas, Pai. Eu te peço por cada irmão, cada vida que estará tendo acesso a esse material. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, que haja crescimento, Deus, na vida dos meus irmãos, seja espiritual, ó Deus, também seja na sua vida de relacionamentos com o Senhor, Pai. Assim eu te peço e assim eu já te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, queridos, vamos ler o nosso texto do versículo-chave, que é Ezequiel 37, versículo 27, que diz: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então vamos continuar com a nossa aula. O alvo da nossa lição, nós temos que reconhecer que a fidelidade e a compaixão do Senhor são infinitas. Perceber que sempre que o povo se voltou ao Senhor, ele estava pronto para restaurá-lo. Ter convicção de que, se há arrependimento, Deus restaura tanto uma nação quanto uma só pessoa. Sentir seguro da fidelidade do Senhor. Outro alvo, cumprir com fidelidade os acordos que faz com o Senhor para aproveitar ao máximo a comunhão com Ele. Estes são os alvos da nossa lição de hoje. A nossa introdução, eu quero trabalhar com vocês algumas perguntas que provavelmente eu não vou responder aqui, mas você pode responder a si mesmo, ou em uma outra ocasião, que você possa refletir sobre essas perguntas que eu estarei fazendo a você. Você crê na fidelidade de Deus? Você crê que Deus realmente ele é fiel? Você crê que a fidelidade de Deus não está associada à fidelidade do homem? Você crê nessa verdade? Você crê que, por ele ser fiel, ele cumpre com suas promessas, independente de nós cumprirmos ou não com as nossas? Então, queridos, eu deixo aqui essas 3 perguntas para que você possa responder a si mesmo, para que você tenha uma melhor compreensão desse Deus a que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ainda que tratando da introdução, quem está usando a revista, diz assim, Romanos 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus havia proposto abençoar Israel, para que Israel fosse uma nação abençoada, ou seja, Israel fosse uma nação que pudesse exercer o seu papel de abençoar outras nações.
Deus fez aliança com Abraão e no capítulo 12, versículo 2, Deus faz uma promessa a Abraão. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Esta foi a determinação e a promessa que Deus fez a Abraão. Deus também fez uma aliança com Moisés. E isso está registrado no capítulo 6 de Êxodo. E eu quero ler com você do versículo 2 ao versículo 8 do capítulo 6 do livro de Êxodo, que diz assim: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, disse aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Versículo 8 diz: E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então veja, queridos, que os dons e as promessas de Deus, eles são irrevogáveis. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e ele ratificou essa promessa quando usou Moisés para libertar o povo do Egito, né? Então nós podemos entender que o nosso Deus é um Deus de aliança. Mas, infelizmente, o povo de Israel, os israelitas, eles deveriam ser obedientes e fiéis. Mas com o passar do tempo, eles foram infiéis ao compromisso assumido com o nosso Deus. Mas apesar disso, de adorarem outros deuses, fazerem mais culturas, Deus não abandonou a sua herança. E nós já vimos nas aulas anteriores que Ezequiel, quando foi levado em visão ao templo, ele percebeu quanto o povo estava pecando às ocultas, porque o texto diz que Ezequiel viu nas câmaras dentro do templo os sacerdotes, os anciãos, ali promovendo adoração aos seus ídolos. Mas o propósito de Deus não podia ser anulado. Como já falamos aqui, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os idólatras iriam morrer, mas os filhos israelitas dispersados tanto do reino do norte, Israel, como do reino do sul, Judá, voltariam para a sua herança. Deus restauraria o seu povo, porque nosso Deus é um Deus fiel às suas alianças. Vamos trabalhar agora o tópico primeiro, que traz aí o capítulo 36, e nós vamos trabalhar aí os versículos do 1 ao 24 do livro de Ezequiel. E a autora da lição, ela trata esse tópico nos fazendo uma pergunta: por que Deus tirou Israel da terra que lhe prometera? Por que Deus tirou Israel da terra que lhe prometera? Mas antes de respondermos essa pergunta, vamos fazer algumas considerações.
Primeira consideração: o povo de Judá havia sido conquistado pela Babilônia. E a devastação da terra e das cidades, os povos vizinhos ficaram alegres. Nós vimos isso aí nas aulas anteriores. Eles zombaram do povo de Deus. O versículo 2 do capítulo 36 de Ezequiel diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Os povos vizinhos ao povo de Judá, ao ver a destruição e o povo sendo levado cativo para a Babilônia, eles zombaram e também se alegraram com aquilo. Mas Deus não gostou. Deus reagiu a essa atitude dos povos vizinhos. E Deus vai trazer restauração ao seu povo, ao povo de Israel. Segunda consideração que nós vamos ver, que diz: em tudo isso, o Senhor estava zelando pela honra do seu nome, pela sua reputação entre os povos. O versículo 23 do capítulo 36 de Ezequiel tem uma informação importante para nós, que diz: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Aqui Deus está tratando de um juízo que traria às nações, como nós já vimos na aula de número 5. Nós falamos a respeito disso, que Deus trouxe juízo como rei e senhor de toda a terra às nações que estavam ali cercando toda aquela região de Judá, e esse povo tomou atitudes de desprezo pelo povo de Israel, e Deus faz uma profecia através de Ezequiel que traria juízo a estas nações. Outro ponto que nós vamos ver aí, vamos considerar que Israel, mesmo passando por essa dificuldade, havia uma promessa que Deus traria Israel de volta à sua herança. E depois você pode ler aí o capítulo 34, versículo de 12 a 15, que tem essa informação. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, tá bom? Mas você pode ler depois, você entenderá o contexto. Agora sim, agora vamos responder a pergunta: por que Deus tirou Israel da terra que lhe prometera? E a resposta é muito clara. Deus tirou Israel de sua herança porque Israel contaminou a sua herança através da violência e também pela idolatria. Por isso Deus permitiu que os babilônios invadissem Judá e levassem o seu povo cativo e destruísse tanto a cidade quanto o templo e as suas terras. Por isso que Deus tirou Israel da sua possessão. Aplicação para hoje. Como está a honra do nome do Senhor na minha e na sua vida? Pare por um instante e reflita nessa pergunta. Como está a sua honra? Como você tem honrado o Senhor? Como você tem mostrado que Deus é Deus, que Deus é o seu Deus diante daqueles que estão ao seu redor? Como está seu testemunho e o testemunho da sua congregação? Você tem realmente levado uma vida que glorifica o nome do Senhor? Você tem testemunhado daquilo que Deus tem feito na sua vida? Pare e reflita nesta pergunta, nesta colocação. Sabendo que é importante sabermos que vizinhos e parentes
observam de perto a mim e a você, que falamos e afirmamos que somos cristãos. Seu viver, o meu viver, pode ser um desafio ou uma desculpa. Um desafio para eles, para os vizinhos ao nosso redor, se converterem, ou uma desculpa para rejeitarem a Cristo. Então veja, querido, a responsabilidade que nós temos com aqueles que estão em volta de nós. E essa mesma responsabilidade Israel teve diante das nações, mas Israel fracassou. Continuando aí a nossa aula. O coração, tópico 2, coração novo e espírito novo. Os versículos são de 25 a 38 do capítulo 36 do livro de Ezequiel. O tópico primeiro diz: nada adiantará a restauração geográfica se não houver restauração espiritual. Então veja, querido, que antes de haver uma transformação externa, é necessário que haja uma restauração interna, ou seja, dentro de nós, para que nós possamos expressar de fato essa transformação que está dentro de nós, para que o mundo veja a diferença entre aquele que serve ao Deus e aquele que não serve. Veja que o versículo 25 do capítulo 36 de Ezequiel diz: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Deus está fazendo uma promessa através do profeta Ezequiel para o seu povo, que ele mesmo é quem iria purificar o seu povo de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos que tinham contaminado a casa de Israel. E aqui, nós também, a autora da lição, faz uma pontuação usando o simbolismo do tabernáculo e do templo. O Senhor vai purificá-los da sua contaminação. Veja que, se você for ler Êxodo 30, versículo 17 a 21, Deus dá uma determinação para os sacerdotes, que eles precisavam se lavar antes de entrar no templo, no lugar santo, para que eles fossem considerados limpos. Lógico que ali era uma limpeza superficial, mas era determinada por Deus. Essa limpeza que Deus está prometendo que faria seu povo, logicamente que é uma pureza espiritual, né? Onde Deus iria lavar o coração daquele povo completamente idólatra, cheia de impurezas. Então Deus ia lavá-los espiritualmente, mas só para a gente poder contextualizar com aquilo que acontecia no templo do Senhor. O ponto B diz que dar-vos-ei coração novo. O versículo 26 e 27 do capítulo 36. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, amados, que no pensamento hebreu, o coração, ele é sede da vontade e das decisões. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 12, traz uma informação interessante para nós, que depois você pode ler com calma para você poder entender o contexto. Diz mais: sendo de carne, o coração de carne e não de pedra, esse coração seria sensível à santidade e à compaixão de Deus. O Senhor faria no seu povo aquele mesmo pedido que Davi fez a ele no Salmo 51, quando disse: cria em mim um coração puro,
ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Então veja que essa questão de Deus purificar é algo tremendo para nossas vidas, porque nós mesmos não temos essa condição. A purificação, ela procede de Deus, porque é Ele que toca os nossos corações para que nós venhamos nos arrependermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas más condutas e viver uma vida que agrada o nosso Deus. O ponto C diz, trazendo aqui uma promessa de restauração: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então veja, querido, que Deus, Ele reafirma a sua aliança com o seu povo. O relacionamento dessa aliança seria restaurado. E o Israel seria o seu povo e Deus seria o seu Deus, como diz o versículo 28 que nós acabamos de ler. As nações ao redor verão tudo e saberão que é obra do Deus de Israel. Veja, querido, que o versículo 36 diz: então as nações que estiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então veja que também há uma promessa de restauração. E todas as nações que restarem verão que foi o Senhor que trouxe o povo à sua possessão e que restaurou tudo que havia sido destruído pelos babilônicos e pelas nações circunvizinhas de Israel. Ainda dentro desse contexto de coração novo e espírito novo, vamos ver aí, a restauração do pecador, ela é efetuada pela graça de Deus. Ao receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a usufruir dos benefícios da nova aliança pelo sangue de Jesus. Queridos, não há nada que se possa fazer no tocante à salvação que não seja pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, essa graça, ela já era manifesta no povo de Israel. A graça, ela é constante em nossas vidas, a partir do momento que você permite que Deus trabalhe em seu coração e purifique seu coração. Um outro ponto é que a mente e o coração são renovados. Veja o que diz Paulo em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, tanto na questão da graça através da pessoa de Cristo Jesus, como a renovação do nosso coração, nossa mente, elas são efetuadas pela bondade e misericórdia do Senhor, nosso Deus. No passado com o povo de Israel, no presente, através da pessoa de Cristo Jesus. Aplicação para hoje. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Em Cristo, nós recebemos um novo coração. E aqui cabe uma pergunta: será que alguém pode estar em Cristo sem ter espírito novo e coração novo? Eu penso que não, queridos. Ninguém
sem estar em Cristo, pode ter um coração novo e um espírito novo. 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo diz algo importante e interessante para nós. Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, portanto, querido, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás, no passado, e você levar uma vida de informações para que aqueles que estão ao seu redor possam enxergar que você é uma nova criatura. Vamos trabalhar agora o tópico terceiro, que tem como tema aí o Vale de Ossos Secos, e é o capítulo, vamos trabalhar o capítulo 37, versículo de 1 a 14. Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale, e ele contempla o vale cheio de ossos secos. E o que representava esses ossos? Por que Ezequiel foi levado a este vale e o que representava esses ossos? O versículo 11 do capítulo 37 responde para nós. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Veja, queridos, que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Suas esperanças de retornar a sua herança, a sua terra, já tinha se dissipado. E aí Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos, e ali Deus mostra aqueles ossos que a Bíblia diz que estavam sequíssimos. E Deus faz uma promessa ao profeta Ezequiel. Vamos ver essa promessa. Como já disse, o povo estava ali vivendo um momento difícil no cativeiro babilônico. E eles estavam deixando Deus de fora. Claro que sem ele nunca haveria esperança. Agora o próprio Deus intervém para dar esperança aos que ainda o buscam. Então veja o que diz aí os versículos 1 e 2 do capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então veja, queridos, que o profeta, ele observa aquela visão e ele percebeu que o vale estava tomado por ossos. E ele tem que olhar e contemplar aquilo e perceber e entender o que o Senhor estava querendo lhe mostrar. Mas nós vamos entender melhor essa questão na continuidade da nossa aula. Versículo 3 diz, então me perguntou, Deus perguntou para Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Interessante que Ezequiel, ele não questiona Deus, e ele dá uma resposta um tanto quanto sábia, porque ele entendia que ele não poderia ali contender com o Senhor. Ezequiel dá uma resposta sábia, porque ele entendeu que ele não poderia contender com o Senhor. E veja a resposta que ele dá aí no versículo 3 do capítulo 37. Ele respondeu, Senhor Deus, Tu o sabes.
Então veja que Ezequiel não estava deixando Deus de fora da situação. Conhecia já o seu poder e compaixão pelo seu povo. Agora, a fé do profeta seria recompensada. Ainda dentro dessa visão do vale de ossos secos, o Senhor deu uma ordem ao seu profeta. No capítulo, os versículos 4 e 6 do capítulo 37. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Veja, querido, à medida que Ezequiel ia profetizando, ele viu os ossos se juntarem uns aos outros, tendões e carne cobrindo-os, mas eram apenas cadáveres sem vida. E Ezequiel recebe uma nova ordem para profetizar. Os versículos 7 e 8, capítulo 37. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Continuando aí, os versículos 9 e 10, diz: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então veja, querido, que Ezequiel, depois de obedecer à voz do Senhor e profetizar sobre aqueles ossos, os ossos se unem uns aos outros, os tendões vão se unindo, a carne vem sendo acrescida sobre os ossos, a pele toma parte na estrutura dos corpos, mas os corpos não tinham vida. E a partir do momento que Ezequiel recebe a ordem do Senhor para profetizar ao Espírito, e ao entrar o Espírito naqueles corpos, eles viveram e se puseram em pé, e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Os corpos inertes passaram a viver, levantaram-se e se tornaram um grande exército. Ponto 4. Um só rebanho e um só pastor. Vamos trabalhar os versículos de 15 a 25. Ponto 1 diz, um audiovisual inspirado. Veja que Ezequiel, ele recebe uma direção de Deus, uma ordem de Deus, melhor dizendo, para fazer algo no mínimo inusitado. Deus lhe dá uma ordem que talvez nem mesmo ele tenha entendido o que o Senhor queria fazer. Deus manda que Ezequiel tome um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e escrevesse algo nele. Veja o que diz aí os versículos 15 a 17 do capítulo 37 de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros.
Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele: para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Interessante que Ezequiel, ele não discute e nem argumenta com o Senhor, ele apenas obedece. Mas essa questão trouxe questionamentos, porque Ezequiel tinha retornado do vale de ossos, que tinha sido levado em espírito, agora ele está ali diante do povo. O povo vê Ezequiel construindo ali, escrevendo naquelas madeiras, e aguça a sua curiosidade. E no versículo 18 diz que o povo perguntou para ele: quando te falar os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significa estas coisas? Então veja que Deus já tinha dito a Israel que o povo iria questionar o que ele estava fazendo. Mas Deus também diz o que ele deve fazer. Vamos ver aí a explicação desse audiovisual que Ezequiel fez segundo a ordem dada por Deus. O que significa exatamente isso? Veja que Deus manda Ezequiel responder ao questionamento do povo. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houver escrito estarão na tua mão, perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei para a sua própria terra. Então veja, querido, que aqui também tem uma promessa de restauração ao povo de Israel. Deus haveria de unir a tribo do norte, que seria Israel, e a tribo do sul, que seria Judá. As tribos do norte, elas já tinham sido extintas pelos assírios, antes, né, de Judá ser levado cativo para a Babilônia. E o reino de Judá, que passou a ser sujeito à Babilônia, Deus iria trazê-los de volta e fazer deles novamente um só povo, como era no início, quando foi formado as 12 tribos. Os versículos 22 e 23 do capítulo 37 diz: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrar-os-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então veja que Deus restauraria as 12 tribos, tornando um só povo, como esse era o desejo de Deus desde o início. Versículo 24 e 25 traz aqui uma mensagem messiânica, né? Onde nós vamos entender que está se referindo ao Messias, que seria o rei, o príncipe eterno. Diz assim os versículos 24 e 25 de Ezequiel 37. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor,
andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. É claro que aqui está fazendo uma alusão à pessoa de Cristo, que viria reinar e virá reinar eternamente. Aplicação para hoje. A unidade do povo de Deus. Aplicação para hoje. A unidade do povo de Deus é um propósito constante do Senhor. O Senhor Jesus e o apóstolo Paulo oraram pela igreja nesse contexto, pela unidade, tanto dos seus discípulos como da igreja que seria formada. Diz o versículo 20 e 21 do capítulo 17 de João: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que Deus sempre primou pela unidade do seu povo. E Jesus, ele faz uma oração intercedendo a Deus para que Deus mantivesse essa unidade, logicamente, primeiro nos discípulos e futuramente na igreja que seria instaurada através dos discípulos de Jesus. Ponto 5. A presença de Deus no meio do povo para sempre. Os versículos de 15 a 25 do capítulo 37. Diz o versículo 26 do capítulo 37. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Veja, querido, que nós não servimos a um Deus que se mantém afastado, que nos trata de longe, que é um Deus impessoal, mas sim a um Deus que se envolve em tudo com o seu povo. Nos dias, Deus já havia simbolizado esse envolvimento com o seu povo nos dias do Êxodo, quando pediu a Moisés para que fizesse o tabernáculo. Deus queria manter-se perto, em comunhão com o seu povo. Diz o versículo 27 e 28. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então veja, querido, que o Senhor deixa claro aqui no livro de Ezequiel que vai tomar o seu lugar no meio do povo. Isso será um testemunho diante de todas as nações, de tudo quanto ele é. Deus, ele vai usar, ou melhor, Deus usará o seu povo para que seu povo venha glorificar e exaltar o nome dele. Porque o finalzinho do versículo diz: quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. E essa promessa foi ratificada na visão de João, quando escreveu Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com ele. Então veja que o Senhor, ele não é um Deus de longe, é um Deus que deseja estar comigo e com você. Deseja estar no meio do seu povo, congregando e convivendo com o seu povo. Mas nós precisamos desejar estar com o nosso Deus. E estar com o nosso Deus não pode ser estar de qualquer maneira. Precisamos estar com o coração limpo e puro diante de Deus, porque Deus não habita onde mora o pecado. E para nossa conclusão, é o amor, a bondade, a fidelidade e as misericórdias de Deus para com seu povo são a causa da sua restauração. A visão do vale de ossos secos nos ensina que somente Deus pode fazer reviver o que humanamente é impossível de ser restaurado. Afinal, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, versículo 27. Eu não sei, queridos, o que está acontecendo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, ou até mesmo um relacionamento com a sua igreja. Mas eu sei que esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, ele pode restaurar qualquer coisa. Basta que você se arrependa, basta que você volte-se para Deus e clame ao Senhor para que Ele venha trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua família e na sua casa. E com certeza, assim como Ele restaurou a nação de Israel, trazendo de volta a sua herança, o Senhor, o nosso Deus, Ele pode transformar seu coração, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível à voz do Senhor, um coração que ouvirá os mandamentos e viverá dentro do padrão que Deus quer para cada um de nós, como filhos que Ele, como Pai, o é. E deseja que nós vivamos uma vida que glorifique e exalte o nome dEle e que sejamos testemunho, onde quer que nós estejamos, que nós possamos mostrar àqueles ao nosso redor, seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho, seja no clube, seja onde for, nós temos o dever de dar testemunho que glorifique e exalte o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude a manter firme nessa promessa, porque o Senhor, Ele é fiel em todas as suas promessas. Ainda que você não consiga manter sua fidelidade para com o Senhor, mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Que Deus te abençoe abundantemente em Cristo Jesus.